A 21ª fase da Operação Lava Jato contra a corrupção no Brasil foi batizada com o nome de Catilinárias. Nada mais sugestivo e nada mais denunciante do que isso, do que esse próprio nome. Para que você possa entender, vamos explicar um pouquinho de história para você, porque isso veio da história. Catilinárias é oriundo de um senador romano chamado Catilina. Catilina era um senador romano que veio de uma família bastante nobre, bastante enriquecida, e que, por sua vez, por causa da influência da família dele, ele conseguiu ser senador em Roma, conseguiu ser senador, mas ele queria mais, ele queria muito mais. Porque quem conseguia atingir o verdadeiro mandato para poder mandar em Roma e ter todos os poderes eram os cônsules de Roma. Ele então, Catilina, que nunca tinha conseguido ser nomeado além de senador, nunca conseguiu ser nomeado cônsul, ele começou a planejar um assassinato dos dois cônsules, que era, na verdade, um golpe de Estado. Os dois cônsules mandavam dentro de Roma e por esse motivo eles tinham todos os poderes, e visando isso, Catilina pegou uma série de asseclas, contratou uma série de pessoas para poderem fazer um assassinato e, portanto, um golpe de Estado. Tirar os cônsules de lá e, por sua vez, Catilina tinha a intenção de facilitar o seu acesso ao consulado e, assim, conseguiria ter muito mais poder e muito mais riquezas. Então, Catilina fez esse movimento e esse movimento é conhecido dentro da história como Catilinárias. Ora, gente, nada mais denunciante do que isso, nada mais como denúncia do que isso. Os bandidos envolvidos com todo o processo da Lava Jato, e eu posso chamar de bandidos porque hoje não preciso ter medo mais, a gente já sabe que eles eram bandidos mesmo. Todos esses promotores, juízes que tiveram todo esse movimento, na verdade, tiveram essa intenção e eles deixaram claro no nome disso. Ora, quando você está sabendo que existe uma presidente da República legitimamente eleita que manda realmente no país e temos lá vamos dizer, um subcônsul que na verdade era o Lula, que já estava preparando a ascensão dele à presidência da República na próxima eleição de 2018. E o que aconteceu? Quando você vê essa situação onde eles vão precisar atacar duas pessoas para precisar dar um golpe de Estado, nada mais óbvio do que fazer uma operação Catilinárias que tinha, na verdade, a finalidade de preparar um golpe de Estado como aconteceu em 2018, como aconteceu, melhor dizendo, em 2016. 2018 foi só uma consequência desse golpe de Estado que eles fizeram, que fez com que eles atingissem o poder máximo e que finalmente, graças ao bom Deus, eles estão começando a perder justamente porque houve um vazamento dessas informações, dessas tramóias que eles fizeram por baixo dos panos. E esse vazamento está sendo cada vez mais claro para nós. Foi revelado por The Intercept e está sendo revelado hoje pela Folha de São Paulo, tramóias como eles planejaram o testemunho de Léo Pinheiro e que Sérgio Moro, na verdade, fabricou o testemunho de Léo Pinheiro junto com o Ministério Público. Ele arquitetou isso em uma delação. Tanto é que essa delação não foi aceita pelo Ministério Público até agora. Eles passaram a perna na delação. Eles forçaram que Léo Pinheiro fizesse a denúncia do Lula e não conseguiram, até que Léo Pinheiro finalmente falou assim: não, eu vou denunciar o Lula porque é isso que vocês querem, certo? Sim, e aí eles usaram isso como prova, apesar da legislação brasileira dizer que não pode ser usado testemunho pessoal como provas. Eles diziam que isso era uma prova contra Lula e apresentaram isso como a única prova contra o Lula, para poder prendê-lo. Eles diziam que o apartamento era dele. No entanto, eles se esqueceram simplesmente que o apartamento foi vendido pela OAS, mesmo dizendo que era do Lula, foi vendido pela OAS para pagar dívidas. E nesse momento, quando foi leiloado, foi em função de dívidas e não foi em função... Na verdade, eu acredito que o Léo Pinheiro recuperou esse apartamento porque ele foi vendido por alguém do PSDB e nós sabemos da íntima ligação que Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, se a gente pode chamar de um bandido de promotor, né? A Deltan Dallagnol tinha ligações diretas e profundas com o PSDB. Haja visto aquela denúncia que ele evitou fazer contra o PSDB, que ele já passou um processo prescrito, só para dizer para a imprensa, dizendo assim, não, nós estamos perseguindo também o PSDB, quando na verdade era tudo cartinha marcada, né? Sérgio Moro, inclusive, ficou bravo com isso, porque imagina você colocar em melindre uma pessoa que nós podemos usar mais tarde, no futuro. Isso coloca em questão, por exemplo, como é que foi feito o julgamento do Banestado, que foi um escândalo que aconteceu dentro do governo FHC, Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique Cardoso, a gente já sabe que foi o maior ladrão de toda a história brasileira, mas nenhum escândalo, como por exemplo o escândalo do Mensalão foi acusado na época. Carmen Lúcia, como deturpação, a gente pode dizer, por exemplo, que ela fez aquela coisa de legislar, ou seja, ela pegou uma questão pétrea da Constituição Federal, que é dizendo que nenhuma pessoa poderá ser considerada culpada sem ter o caso tramitado e julgado, ou seja, Lula jamais poderia ter sido considerado culpado, muito menos ter sido considerado preso, como foi o que aconteceu. Porque sem que ele tivesse sido julgado pela última instância. O que aconteceu? Foi julgado pela segunda instância e Carmen Lúcia determinou a mudança da Constituição brasileira, uma falta de interpretação que sugere que ou ela não sabia ler português, o que não é justificável, afinal de contas ela é uma ministra do STF e deveria conhecer bastante o português e deveria conhecer bastante as leis. No entanto, ela desconsiderou o conceito de cláusula pétrea e simplesmente pisou, vamos dizer assim, fez cocô em cima das cláusulas pétreas e da Constituição brasileira. Carmen Lúcia simplesmente se vendeu ao poder constituído, que era o poder do PSDB naquela época, que estava fazendo de tudo para incriminar e tirar Lula das eleições, porque afinal de contas eles nunca conseguiriam vencer o Lula dentro de uma eleição e por esse motivo Sérgio Moro tinha a finalidade única e exclusiva de prender Lula. Ele conseguiu junto com isso ainda destruir o Brasil, tirar o Brasil de toda a concorrência, sabotar a possibilidade da Petrobras ter monopólio do petróleo dentro do Brasil, que não era nada mais do que justo, conseguiu sabotar a principal empresa brasileira e toda a economia brasileira com essa operação mentirosa que eles geraram e que hoje a gente está começando a comprovar através de revelações feitas pelo The Intercept. A Folha de São Paulo, que colaborou com o golpe de Estado de 2016, a Veja, que colaborou com o golpe de Estado de 2016, dá-me a impressão de que perceberam qual foi a mancada que eles fizeram e vendo o caos em que o Brasil está atualmente, eles resolveram entrar do lado certo da história e agora estão com atividades conjuntas com o The Intercept para trazer para nós, como por exemplo uma reportagem da Folha de São Paulo hoje, que demonstra que o depoimento de Léo Pinheiro foi uma armação de Sérgio Moro, demonstrando que durante muito tempo Léo Pinheiro tentou fazer denúncias sérias contra o PSDB, esse que Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol defenderam durante as investigações e certamente esconderam provas, o que demonstra que o caso Banestado precisa ser urgentemente reaberto e reconsiderado, independentemente da prescrição que houve, porque houve crime sim de Sérgio Moro, que foi o juiz da época e que certamente escondeu muitas provas contra FHC e que provavelmente, como assim demonstrou ele dentro daquelas ligações com o Deltan Dallagnol, que ele não queria constranger o FHC, e por esse motivo ele era contra, mesmo que Deltan Dallagnol tenha mandado um caso prescrito para dentro da Procuradoria-Geral da República, um caso que já não poderia mais ser processado para Brasília, e aí poderia colocar FHC em melindres que ele não gostaria de colocar. Gente, tá óbvio e claro que tudo isso foi feito dentro do PSDB, dentro das salas de quatro paredes do PSDB, dentro das salas da Globo, que sempre defendeu esse partido e sempre fez questão da impunidade com isso. O judiciário brasileiro sempre fez questão e sempre demonstrou que tinha lado, e o lado era o lado do dinheiro, porque o PSDB que roubou o Brasil durante muito tempo com toda a privatização brasileira, que tornou Serra e FHC duas das pessoas mais ricas de dentro deste país, porque Serra é um dos maiores ladrões da história brasileira. E aí o que acontece? Tudo isso foi ocultado, tudo isso foi escondido. E aí, ao invés de Léo Pinheiro, que poderia ter feito várias denúncias contra a FHC, eles simplesmente não aceitavam e ficavam escondendo. Aí quando ele finalmente falou, não, então tá bom, então se vocês não querem eu vou denunciar o Lula. O que ele fez? Denunciou o Lula numa cena arquitetada e relatada na Folha de São Paulo de hoje, dizendo que Sérgio Moro planejou, junto com o Ministério Público, todos os depoimentos que Léo Pinheiro iria fazer contra Lula. E o que aconteceu? Sérgio Moro, que não tinha prova nenhuma, usou isso, apesar da Constituição proibir, usou a delação de Léo Pinheiro como única prova para colocar Lula dentro da cadeia. E hoje está aí explícita dentro da Folha de São Paulo, demonstrando essa ligação entre juiz e promotor, essa orientação, e mostrando que Sérgio Moro era sim o verdadeiro bandido, que não só tinha a finalidade de esconder crimes do PSDB, como também tinha a finalidade de incriminar e eliminar da concorrência Lula. Se condenassem Lula por uma pena menor do que os 12 anos, Lula seria inocentado e deveria, pela idade dele, por uma série de fatores que a lei prevê,
e aí o caso seria prescrito, e para evitar a prescrição, eles deram uma pena de 12 anos. Por esse motivo, a gente sabe, mais do que óbvio e notório, que aqueles 3 patetas de lá do Rio Grande do Sul, do TRF4, certamente estão mancomunados e certamente devem ter ganhado muito dinheiro para defender esse tipo de bandidagem. Mas isso certamente nós vamos encontrar nas futuras conversas com essas pessoas, inclusive com Félix Fischer do STJ, que nós encontraremos certamente muita coisa. Porque é óbvio e notório, todo mundo que tivesse 2 neurônios, no mínimo meio cérebro, conseguiria ver tudo isso que estava acontecendo de irregularidade. Mas ninguém queria ver, a hipocrisia estava reinando dentro do Brasil, a ponto de a imprensa esconder absolutamente tudo o que eles faziam e apoiar tudo o que eles faziam, colaborando com o golpe de Estado e colaborando com a situação atual que o Brasil se encontra. Portanto, eu não tenho medo nenhum de dizer que no dia 25/6/2019, o STF dissolve o judiciário brasileiro quando ele finalmente não julga o caso do habeas corpus de Lula. Ele sabe, ele tem a certeza absoluta que deveria ter inocentado Lula independente de qualquer situação que viesse a surgir, porque o que já tinha surgido já eram provas suficientemente altas para liberar o presidente Lula. No entanto, eles não fizeram isso. Então, declarou-se a partir daquele momento, com a manobra de Carmen Lúcia transformando-se presidente da segunda turma, o que demonstra que ela sempre está sendo colocada no lugar certo na hora certa, o que demonstra também uma ligação profunda com o crime organizado, e por esse motivo eu não tenho medo nenhum de dizer que dentro desses diálogos nós encontraríamos certamente diálogos com Carmen Lúcia e com outros ministros do STF. Carmen Lúcia dissolveu o judiciário brasileiro, rasgando a Constituição, prendendo uma pessoa inocente na segunda instância, e agora, comprovadamente inocente, ela se recusa a libertar essa pessoa. Portanto, nós podemos dizer que o Brasil já não é mais uma democracia, que nós estamos vivendo tempos muito estranhos, em que ainda podemos falar na internet, e por esse motivo eu estou falando com vocês aqui nessa gravação, mas eu tenho certeza absoluta que dentro dos próximos meses nós iremos ver uma aceleração, nós iremos ver um golpe ainda maior dentro da ditadura de Bolsonaro, desse golpe de Estado que foi dado em 2016 e que culminou o golpe de Estado em 2018 para prejudicar o Brasil e tirar o Brasil da concorrência internacional, fazendo com que o país entrasse nesse caos que está, nesse caos econômico, para conseguir tirar ele da concorrência. Nós somos um país muito rico, com minerais, com pedras preciosas, com ouro, com várias coisas que nenhum outro país tem. E ainda, além do mais, nós temos uma natureza e uma riqueza hídrica jamais vista em qualquer lugar do mundo. E o que acontece? Eles querem apenas o nosso país sem concorrer industrialmente, sem concorrer com as grandes indústrias, com os grandes países, com as grandes tecnologias. Eles querem o nosso país com a subserviência que ele deve ter, porque eles têm medo do Brasil, porque a partir do momento que o Brasil usar essa riqueza, usar essa cultura, usar a capacidade de riqueza que ele tem, nós seremos sim a maior potência do mundo, se nós quiséssemos isso. A China tem um deserto incrível lá, morre de fome há muito tempo, não tem potencial nenhum para produzir alimentos. E aí o que ela fez? Partiu para a área industrial. O Brasil está abdicando da área industrial para só fazer agricultura, numa tentativa de fazer com que a economia do Brasil regrida ainda mais e que nós não consigamos mais nos recuperar depois de Bolsonaro. O que acontece? Bolsonaro se tornou uma peça importante e ele não pode sair do governo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eles tivessem julgado o habeas corpus de Lula, eles declarando Moro culpado, declarando Moro suspeito, então eles consideram automaticamente o processo contra o Lula anulado, cancelado. E o que acontece? Automaticamente nós cancelamos as eleições, porque Lula era candidato da presidência da República e hoje nós já temos prova que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol fizeram de tudo para afastar Lula. Portanto, as eleições de Bolsonaro foram forjadas, foram roubadas. Esse débil mental é incapaz. O lugar de um sujeito desse era no manicômio judiciário. Jamais ter colocado ele como presidente da República. O manicômio judiciário, porque além de tudo, ele é um cara que além de ter problemas mentais e intelectuais, ele tem problemas sérios de sociopatia. Portanto, ele é perigoso bastante. Ele jamais poderia estar em liberdade. E ele teve essa demonstração durante todos os anos que ele permaneceu dentro do Congresso Nacional com sua incapacidade técnica, e hoje já sabemos de sua ligação com milícias, tráfico de drogas e tantas outras coisas que estão surgindo. As eleições de 2018 foram forjadas, foram retirados o presidente Lula das eleições, e é disso que eles têm medo, porque eles estão tentando arranjar alguma desculpa, algum motivo, algum outro tipo de condenação para
não liberar Lula, para dizer que não houve nenhuma conspiração contra o Lula, porque assim eles não eliminariam as eleições. Absolutamente tudo que Bolsonaro tem assinado a partir de agora, a partir do momento que se sabe que essas eleições não tiveram validade, qualquer coisa que Bolsonaro tenha assinado, qualquer empresa que Bolsonaro tenha vendido, qualquer ação pública que esse sujeito tenha tomado, não pode mais ser reconhecida como um presidente da República, porque sim, as eleições de 2018 foram fraudadas, assim como nós vemos falando há muito tempo, e o presidente ilegítimo, todos os atos dele são nulos. Por esse motivo, Bolsonaro não é o presidente da República. Não sou eu que estou falando isso. É a esquerda, é a direita, é o centro da política brasileira e principalmente o judiciário e a Operação Lava Jato ao prender uma pessoa sem motivo nenhum, simplesmente para retirá-la da campanha presidencial, porque sabiam sim que essa pessoa seria eleita presidente da República. Então o verdadeiro presidente da República está preso aqui em Curitiba, no Santa Cândida, onde jamais deveria ter colocado um pé se nós tivéssemos seguido a Constituição, que foi corroborada com Carmen Lúcia e todos aqueles criminosos, aquele crime organizado que se instalou dentro do STF e dentro do judiciário brasileiro. Por que não? Você poderia dizer, não, mas não é todo o judiciário que está contaminado. Sim, eu vou dizer que sim, porque a partir do momento que nenhum juiz deste país e associações de juízes e associações de promotores públicos se manifestam a favor desses crimes, a favor de ter afastado, a favor de ter condenado uma pessoa inocente e a favor de ter fraudado as eleições de 2018, a JUF e Companhia Limitada, associações de promotores públicos, tudo isso é associação de crime organizado, porque é isso que eles demonstraram que são. E haja visto que a gente sabe muito bem que o judiciário, a presidente do STF, o presidente do STF determina todos os salários de todos os servidores públicos brasileiros, porque todos eles devem ser abaixo do salário do presidente do STF. No entanto, a Constituição diz que o maior salário tem que ser do presidente da República. A presidente do STF ou o presidente do STF tem que ter o salário 11% abaixo do presidente da República e todos os outros funcionários deverão ter salário inferior ao presidente do STF 11%. Portanto, dizer que Carmen Lúcia ou que qualquer membro do judiciário consigam ganhar R$200 mil por mês, R$100 mil, R$1 milhão, como a gente vê casos aí de promotores dentro dos tribunais de justiça, dentro de estados específicos, de vários estados, promotores e juízes ganhando mais de R$200 mil, qualquer um sabe que isso por si só é configurado como crime, porque você está tirando, seja ele com o nome de salário, você está tirando do poder do Estado, você está roubando os cofres públicos, está usando isso como desculpa, dizendo que é salário, mas está recebendo sabendo que isso é proibido perante a lei. E aí eles ignoram, dizendo que a presidente do STF pode sim ganhar mais, quando na verdade a Constituição está proibindo isso. Então qualquer juiz, qualquer promotor deveria já se manifestar contra o seu próprio salário, mas isso não acontece. Ao contrário disso, nós vemos associações de juízes e promotores apoiando isso. Como, por exemplo, nós vemos esse caso que infelizmente aconteceu, que foi o caso do Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira. Olha a cara do novo bandido que a população brasileira precisa reconhecer. Mesmo sabendo, e vou ser bem otimista, dizendo que o salário dele pode ser lá em torno de 65, 70 mil, o que é acima e é inconstitucional. Mesmo sabendo que ele está cometendo um crime, recebendo salários acima da Constituição Federal, acima do presidente da República, ele não se manifesta. Ao contrário disso, sabendo que lá, vamos ser bem otimistas, que ele esteja ganhando 65, 70 mil por mês, o que é uma vergonha. Esse bandido, essa pessoa que se vende dentro de um cargo de promotor público que deveria investigar os atos irregulares de promotores públicos, essa pessoa vendeu a sua decisão. A partir do momento que ele vai lá e não investiga, portanto não cumpriu com sua obrigação funcional, não investiga o caso Deltan Dallagnol, não investiga o caso Sérgio Moro e simplesmente arquiva sem fazer qualquer tipo de investigação, todo mundo já está sabendo que tanto Sérgio Moro como o Deltan Dallagnol já queimaram provas, estão lá ocupando os cargos dele, combinando depoimentos entre cada um dos promotores bandidos que existem lá. Eles não foram afastados, nenhum dos promotores. Essa força-tarefa deveria ter sido imediatamente dissolvida a partir do momento que se soube a partir da primeira delação, mesmo que não se soubesse, mesmo que as provas fossem ilícitas, o que não são, porque afinal de contas Deltan Dallagnol foi lá e apagou dentro
da plataforma de mensagens que eles se comunicavam, ele foi lá e apagou. Não só no seu celular, que é um celular público, de poder público, portanto, é um bem público e jamais poderia ter sido recusado Deltan Dallagnol ter entregado o seu celular. No entanto, ele se recusou a fazer isso. Sérgio Moro se recusaram e apagaram as mensagens. Portanto, agora, teoricamente, não existe mais a possibilidade de averiguar se as mensagens do The Intercept são verdadeiras ou falsas. E aí esse promotor bandido, e vou dizer de novo o nome dele, ele é o corregedor do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira. Já deveria ter sido afastado por prevaricação. Porque, senhor Orlando, eu, como cidadão brasileiro, pago demais o seu salário de 65 mil reais, 70 mil reais. Um salário indecente, imoral e ilegal, e que o senhor sabe muito bem que isso é um crime previsto na Constituição Federal. E o senhor, que deveria ter cumprido o seu papel, o senhor simplesmente ignora as leis, ignora a sua obrigação e aí simplesmente arquiva um caso porque é contra um promotor. Eu só posso acreditar numa coisa, senhor Orlando, que o senhor é tão bandido quanto Deltan Dallagnol, quanto todas aquelas pessoas cujos quais estamos sabendo as suas verdadeiras índoles e a sua organização criminosa montada dentro do Estado brasileiro, dentro do judiciário brasileiro. E é por esse motivo que Carmen Lúcia e todos aqueles bandidos do STF, ao dizerem que não iriam julgar o habeas corpus, chegaram e disseram simplesmente que tem que ser dissolvido o STF, tem que ser dissolvido o judiciário brasileiro, porque ele está extremamente contaminado, assim como o senhor demonstrou dentro de seus atos de ter arquivado esse caso sem nenhuma investigação, mostrou que está contaminado. Portanto, o senhor deve ser imediatamente ser considerado suspeito e afastado do seu caso e, inclusive, ser incluído dentro das investigações que a Polícia Federal deveria fazer, porque o senhor simplesmente ignorou que o senhor é um funcionário público e que os cidadãos brasileiros pagam o seu salário, um salário indecente, vergonhoso para todo cidadão que recebe esse tipo de salário. Você simplesmente ignorou sua função e resolveu arquivar um caso sem qualquer tipo de investigação. E já deveria ter prendido Deltan Dallagnol, que muitas vezes previu prisões para outras pessoas, porque eles previam que estavam apagando e combinando testemunhos e combinando provas e eliminando provas. Deltan Dallagnol, a esse momento, deve estar queimando documentos, deve estar fazendo limpas em computadores, limpas em e-mails. E aí vocês e o senhor Orlando, que deveria estar investigando isso e já deveria ter afastado o Deltan Dallagnol, o senhor Orlando colabora com o crime organizado e por esse motivo eu não tenho medo nenhum de dizer. Não tenho medo de ser afrontado perante o judiciário, porque eu tenho certeza absoluta que a partir desse momento que o STF foi dissolveu o judiciário, a partir de agora nós temos cada um dos cidadãos brasileiros tendo que resolver os seus problemas com as próprias mãos, porque nós não temos mais judiciário brasileiro. Porque o judiciário brasileiro, principalmente o STF, está legislando. Quando Carmen Lúcia ignorou a Constituição, ignorou a cláusula pétrea da Constituição, dizendo que cada cidadão só poderá ser condenado e ser preso quando for considerado culpado, e Lula não era culpado, haja visto as revelações que estão sendo feitas agora, e mesmo assim foi colocado contrariando a Constituição, negando o direito de defesa de Lula, vocês simplesmente cometeram crimes e automaticamente emporcalharam o nome desse judiciário que imediatamente precisa ser dissolvido e feitos novos concursos e colocar gente honesta e gente que queira realmente trabalhar, não ao contrário desse promotor público Orlando, que simplesmente é um vagabundo que ganha muito dinheiro público para nos roubar. Rouba dinheiro público dos salários que recebe e rouba o dinheiro público a partir do momento que recebe salários e não cumpre com os seus deveres. Isso é previsto em lei, isso é previsto em legislação e na Constituição. Portanto, eu não tenho medo algum em chamar bandido de bandido. E o senhor Orlando, o senhor é mais um bandido que nós estamos conhecendo a partir de hoje. O STF dissolveu e disse a partir daquele momento que não podemos mais contar com o judiciário brasileiro, porque Lula não será libertado de forma alguma se for pelos meios tradicionais, pelos meios legais e pelos meios constitucionais. Já não existe mais Brasil a partir do momento que não existe mais um judiciário para defender os interesses da população brasileira. Já não existe mais poderes dentro do Brasil a partir do momento que o judiciário já não mais fiscaliza o próprio judiciário e os poderes constituídos, porque é para essa finalidade que ele foi montado. Então, se não existe judiciário brasileiro, que todos os funcionários desse judiciário e que principalmente recebem salários muito acima do que a lei permite, esse judiciário seja dissolvido e sejam colocado lá uma nova esperança de novas pessoas que queiram trabalhar
trabalhar e que queiram simplesmente seguir as suas profissões de maneira honrada, coisa que nenhum judiciário está fazendo. Quando eu vejo a JUF e a Associação de Promotores defendendo bandidos, defendendo atos criminosos como salários ilegais, auxílios moradias completamente ilegais, eu vejo que o Poder Judiciário está completamente corrompido e por esse motivo eu aceito sim que Carmen Lúcia tenha defendido a dissolução do Judiciário brasileiro, a dissolução de um dos poderes brasileiros. Porque não sou eu que estou pregando isso, é Carmen Lúcia, a partir do momento que, quando provocado pela defesa, se nega a cumprir a Constituição e liberar, que declara automaticamente que existe dentro do país mais um preso político, além de José Dirceu, além de tantos outros políticos que já estão presos ainda, apesar de não terem provas, como tantas vezes foram demonstrados. Lula foi só mais um dos presos políticos e que hoje, infelizmente, está pagando pelo crime de ter sido o maior líder do país. Porque o Brasil, a partir do momento que acordar, ele certamente terá condições de ocupar o seu posto na história, e o seu posto na história é muito superior ao posto que hoje nós ocupamos, o posto de vira-latas, o posto de pessoas que não conhecem a verdadeira riqueza do seu país, o posto que não reconhecem a possibilidade que esse país tem e que está perdendo, desperdiçando, fazendo eleições de brincadeirinha, de mentirinha, só para dizer que está elegendo um cara ilegítimo e que tudo que ele assinou até agora é ilegítimo e ilegal. E por esse motivo o STF está prolongando e protelando julgar esse caso, porque sabe muito bem que vai ter que declarar imediatamente a ilegalidade das eleições do ano de 2018. E é por isso que eles ainda não liberaram Lula. Mas a partir do momento que não liberaram Lula, ou o povo se movimenta, ou o povo se mexe, ou as pessoas começam a questionar e não ficar mais preocupado com as instituições brasileiras que estão poluídas pela corrupção, pelas milícias que trafegam dentro do espaço aéreo de outros países carregando droga. Será coincidência que tem droga, tem assassinatos, tem muita coisa ligada com o miliciano? Que coisa estranha. Será possível que é tudo isso coincidência? Gente, só bobo acredita nessas coisas. Mas enfim, eu queria dizer para você o seguinte: a partir desse momento, nós temos a seguinte situação e o judiciário brasileiro nos liberou: justiça com as próprias mãos, e é isso que eles pregaram ao não cumprirem com o seu papel de terem sido provocados pela justiça, pelo advogado de defesa, e não terem liberado, esperando a opinião pública ou esperando qualquer ordem que tenha vindo de outros países, assim como Deltan Dallagnol, assim como Sérgio Moro, que foram para os Estados Unidos para conseguir informações e para conseguir orientações de como se comportar diante de tantos escândalos que estão aparecendo, mostrando onde está a face do crime organizado, que está do outro lado, o outro lado que tentava se fazer de mocinho, mas na verdade são um dos maiores bandidos que pisaram dentro do Brasil, porque criaram, além de todo esse problema dentro da eleição brasileira, corroboraram com toda a corrupção dentro da política brasileira, escondendo provas do PSDB, escondendo provas de crimes de outras pessoas, essas pessoas que entraram lá simplesmente para derrubar, para dar um golpe de Estado e fazer com que o Brasil não conseguisse atingir o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro espaço dentro da comunidade mundial. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: se você gostou desse vídeo, você clique no joinha, se inscreva no canal, colabore e compartilhe esse vídeo para que nós possamos cada vez mais tirar esse vírus da propaganda, esse vírus que zumbificou a mentalidade da população brasileira a ponto de fazer com que eles acreditassem nesses caras, achando que eles eram heróis, quando na verdade eram grandes bandidos. Então vamos compartilhar esses vídeos e vamos tentar deszumbificar o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo.